Bem-vindos ao podcast A Reforma que eu preciso. Nas últimas semanas, eu e minha esposa tivemos a brilhante ideia de fazer uma pequena reforma em casa. A gente não sabia o trabalho e o incômodo que gera. A gente decidiu pintar a casa e rapidamente a gente se viu no meio de um monte de móveis que saíam de um cômodo para o outro o tempo todo. E quando a gente foi perceber, a gente já estava exausto, cansado. E isso nos levou a pensar em como a sabedoria bíblica ela nos leva também a olhar para a gente mesmo, para os nossos relacionamentos, como cômodos que, em vários momentos, precisam de reformas. Nesse sentido, a reforma que eu preciso de hoje, e eu lembro, meu nome é Arthur, aqui está o Rômulo comigo, a ideia é que a gente olhe para a história bíblica e entenda o que dos cômodos das nossas casas hoje, ou melhor, o que dos móveis que a gente tem dentro do nosso coração precisa ser reformado pelo nosso Deus hoje. A gente entende que a tradição que nós chamamos de reformada, ela vem não somente para nos trazer boas ideias, boas teologias, boas filosofias, mas ela vem para, a partir da sabedoria bíblica, como a gente falou no episódio anterior, mudar nossos cômodos, nossos móveis, mas não apenas dentro das nossas casas, no nosso próprio coração, que é onde está o cerne da fé cristã. Nesse momento, então, eu passo essa questão que a gente vai enfrentar hoje para o pastor Rômulo com a simples pergunta: pastor, sua casa está precisando de alguma reforma? Tem algum cômodo que você está querendo ajustar? E é claro que com a figura que a gente usa aqui para representar, há alguma coisa no nosso coração hoje que a gente deveria olhar a partir da história bíblica como um cômodo para ser reformado? Arthur, pessoal, eu acho que a gente podia olhar uma metáfora muito boa, que é o nosso coração como sendo um lugar de quartos mesmo. E a gente olhar o nosso coração como quartos escuros que precisam de reforma, mas é muito provável que você também, além de ter pintado a parede da sua casa, talvez você tenha trocado uma lâmpada e, sei lá, ter trocado uma lâmpada de branca para amarela ou colocar algum tipo de acendedor diferente. Ou seja, essa reforma também pode vir na forma de alguns quartos escuros dentro do coração da gente que precisam de mudança. E eu diria que se fosse olhar para minha casa hoje, você perguntar para minha esposa Aline, muito provavelmente ela vai dizer que a gente precisa de algumas pinturas. Mas vamos olhar dentro da nossa fé cristã e olhar dentro da sabedoria bíblica. Eu diria que, por exemplo, falando de uma maneira muito pessoal para vocês, tem uma coisa que eu sempre gosto de pensar para manter a minha fé aquecida. Eu sempre gosto de lembrar de onde Deus me tirou. Eu sempre gosto de me lembrar, mais do que o momento da conversão, mas eu gosto de me lembrar de onde o Senhor me tirou. O que eu era, o que Ele me transformou e especialmente para onde Ele vai me levar. Porque eu acho que essa foi a maior reforma que foi feita na minha vida, essa foi a maior mudança, porque nenhum médico, nenhum remédio, nada conseguiria mudar minha natureza, Arthur. Nada conseguiria fazer com que eu deixasse de ser pecador, filho da ira, sem justiça, inimigo de Deus. Nada, ninguém, nenhuma terapia ia conseguir fazer isso. Ninguém ia conseguir fazer eu ter uma mudança de visão de quem eu sou no mundo, de que ser humano eu sou. Ninguém ia conseguir me dar a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza da paz com Deus. Nada, nenhuma ferramenta humana, nenhuma ideologia humana, nada ia conseguir fazer isso, Arthur. E aí, quando eu penso de onde Deus me tirou, é o momento em que o quarto ilumina, o móvel é trocado de lugar, porque essas são ferramentas que a gente utiliza para... A tristeza vai embora, a depressão pode ser dissipada, porque você consegue entender, e esse é o meu caso, por exemplo, você consegue entender, primeiro, você faz parte de um plano muito maior. Então, a minha vida não é condicionada por aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Eu faço parte de um plano maior, o plano do Criador. Ele revelou esse plano na Bíblia, ele revelou esse plano na história, especialmente quando ele manifestou Jesus. Então, não são as circunstâncias que estão dizendo que eu estou vivendo que vão deliberar e dar a palavra final sobre a minha vida.
Então a alegria pode voltar, a esperança pode voltar, e eu posso até me rever, porque eu posso olhar para mim e falar, então, lembra do que você era? Olha o que Jesus está fazendo com você, e olha para onde você vai. Eu diria que a reforma que eu preciso hoje é essa que eu costumo praticar. Sempre lembrar de onde Jesus me tirou. Porque é isso que abastece meu coração de esperança, é isso que me leva para frente, é o que move meu coração todos os dias, porque senão a gente acaba sucumbindo, né? E isso leva a gente de volta para o que a gente discutia no episódio anterior, tentando, a partir da sabedoria bíblica, ajudar a gente a ver se a gente ainda é humano de verdade. Aí eu aproveito e lembro aqueles que estão nos assistindo que o outro episódio já está disponível para dar uma olhada, porque a gente encerrou ele falando da importância de nós termos um marcador como crentes, que é viver nossas rotinas com temor. E por isso, me parece, Rômulo, que a alegoria da casa, essa figura, eu não sei se a gente chama de alegoria, Pode ou ser. de parábola, Não. ou de... Mas parece que essa alegoria que a gente tá falando, ela é quase que perfeita, porque assim como o temor ele instrui a vida, quando a gente está dentro de casa, eu citei minha esposa, cito a Aline, eu cito a Jailine, a gente está com um objetivo, que é manter a casa e distribuir as tarefas para que ela funcione. E isso me levou a pensar em como esse temor leva a gente a zelar pela casa, pelos cômodos. E um desafio que eu tenho vivido muito praticamente, que a gente vem vivendo nos últimos tempos, que é no nosso terraço. A gente tem uma cobertura no nosso terraço, tem uma calha muito boa lá que contém a chuva, mas quando a chuva ela vem com vento, ela entra pelos lados e molha lá em cima. Então, constantemente, a gente precisa pegar o rodo, cada um com o rodo, e tirar um pouco de água que entra lá em cima às vezes, né? Imagino que você de casa talvez viva algo parecido. Se não coisas parecidas que a gente tem dentro das nossas casas, né? Isso me faz pensar que esse temor, ele é uma constante. Sim. Ele é algo que a gente tem como básico, assim como o compromisso que a gente tem com as nossas esposas de cuidar de cada cômodo em casa junto com ela. E a gente distribui essas tarefas. Homens, por favor, cuidem das suas casas, né, Romulo? Se você puder destacar isso também na sua próxima fala. Só que eu tô dando o exemplo do terraço porque não é simples cuidar de casa. Exige um cuidado que não é espontâneo, pontual, mas ele é contínuo. Outras chuvas vão vir, outras circunstâncias vão vir. Esse temor, então, a gente tem como certeza, e é por isso que eu disse que a alegoria ela é quase perfeita, porque esse temor vai nos levar ao cuidado. Agora, para as tarefas que a gente tem dentro dos cômodos de casa, a gente precisa de ferramentas diferentes. Eu, por exemplo, gosto muito de computador, né? Adoro jogar no computador. Aqueles que tem ventoinha, que ficam brilhando, cheio de cor, não sei se tem algum jovem assistindo a gente aí que gosta, eu adoro. Placa de vídeo bonita, aparecendo aquele neonzinho. Você não é dessa época não, né? Não. Eu sou geração X. Pois é, eu sou Y, eu já peguei mais disso aí. Eu adoro, a gente tem um grupo aí dos meninos que jogam jogo de tiro, então isso não é papo pra agora. Mas o ponto é, outro dia eu fui limpar aquele bendito daquele computador e tinha muita poeira dentro dele, e eu tentei ir com um pano tirar a poeira de dentro daqueles negócios que ficam girando, as ventoinhas lá brilhando, e eu não tirava a poeira. Não dava, tava com a ferramenta errada. Eu não conseguia chegar, então... Aí eu fui ver na internet, tem uns caras que tem uns computador maneiro, que conseguem usar um sopradorzinho pra tirar a poeira e tal. Eu não tenho nada disso. Aí eu peguei um contonete, que era o que eu tinha. Nossa! Fui na ventoinha, fui tirando a poeira de ventoinha por ventoinha. E isso ficou claro pra mim. Cada cômodo da casa vai precisar de uma ferramenta diferente. Só que muitas vezes a gente não tá preparado pra saber disso. Às vezes a gente tem nem chave de ferramenta em casa, uma chave Phillips, aí é da sua época. Essa é. Chave Phillips. Essa é. Pois nesse sentido, o que a fé cristã nos dá de ferramenta, a partir do temor, a partir da sabedoria bíblica, para que a gente consiga reformar os cômodos que a gente precisa? Eu acredito que essa é uma pergunta maravilhosa e, na verdade, isso seja uma das coisas que são centrais na fé cristã. Percebam que nós estamos falando de o que é que pode abastecer sua fé, o que é que pode reformar sua casa, o que é que pode manter a sua casa. Então, a grande questão é que tipo de ferramenta você pode usar para que a sabedoria de Deus possa estar na sua vida, para que você possa manter seu coração aquecido. Que ferramentas você pode usar? Então, o que é bom de ser reformado? A gente sempre vai voltar, primeiro, para duas coisas. A primeira para a própria Bíblia. Então, vamos ao exemplo maior, que é o próprio exemplo de Jesus, que vai ser o próprio exemplo da Escritura inteira.
Jesus tinha alguns hábitos, e o Evangelho de Lucas diz isso para nós. Por exemplo, Jesus lia a Escritura, e aí o Evangelho de Lucas diz que isso era de costume. E como a gente está ressaltando aqui, parece que ler a Bíblia parece ser uma coisa que você fala assim, precisa ler a Bíblia, então parece um exercício difícil de ser feito. Mas o que a gente precisa entender? É impossível conhecer Deus como ele é revelado e como ele é. Arthur, entende o seguinte, se eu posso chegar para você e falar bem assim, amanhã a gente tem uma consulta médica para poder ir. Então você começa a idealizar quem é o médico. Ele tem barba, ele é careca, ou não, é uma mulher, ele é assim, ele é assado. Até você chegar lá, você idealiza alguma coisa para saber como ele é. O Deus da Bíblia não é para ser idealizado, porque ele é um ser, ele é alguém autoexistente, eterno. Então não cabe psicologização. Muitas pessoas se frustram com Deus exatamente porque criaram uma imagem de um Deus que não existe. Elas inventaram um Deus que não existe. Então, o que ele, na sua eterna sabedoria, fez? Ele falou assim, eu vou deixar para vocês a minha palavra para eu mostrar quem eu sou, como eu ajo, como eu reajo. Você pode não concordar com Deus. Uhum. Você pode achar até que aquele atributo que ele tem deveria ser diferente. Mas isso não muda quem ele é. Uhum. Por isso, a primeira ferramenta de um crente é conhecer o Senhor como ele é. E você só vai conhecer o Senhor como ele é se você ir de encontro àquilo que ele deixou mostrado para você. Por isso, aí crie alguns hábitos. Eu gosto muito da espiritualidade do deserto, e você leia tudo que você puder do Ricardo Barbosa, porque ele trabalha isso. Teólogo brasileiro, um pastor brasileiro muito bom. Você não precisa pegar a Bíblia e ler 10 capítulos, 25 capítulos. Você pode ter práticas espirituais de leitura, de meditação. Você pode ter a respiração, ler versículo, memoriza, respira, lê de novo, coisas que são práticas e palatáveis para você. O Eugene Peterson dizia o seguinte, a Bíblia foi feita para ler a gente, porque, mais uma vez, ela é a mente de Deus. Então, a primeira ferramenta que você precisa ter é ter uma mente bíblica. Deixar que a Escritura molde o seu coração. Por quê? Porque a partir daí, você vai conseguir orar e você vai ter uma outra ferramenta, que é a oração, que é um meio de graça. Por quê? Porque Jesus vai ser comunicado para você pelo Espírito enquanto você fala com Deus. Então, enquanto você fala com Deus, você não vai orar segundo o que você acha, mas você vai orar segundo aquilo que Deus atende, porque Ele é aquilo que já está na sua mente. Você está inundado da palavra dele. Entende isso? Então, são ferramentas que a gente vai tendo ao longo do tempo. Além da oração, uma terceira ferramenta que a igreja primitiva, a igreja de Atos entendia muito bem, comunhão. Você não pode deixar de ter tempo com os irmãos. E quando eu estou falando tempo com os irmãos, domingo é dia de cantar, é dia de orar, é dia da gente ouvir a palavra de Deus, é dia da gente dividir a vida junto. Lembrando dos conselhos pastorais de Paulo para Timóteo e para Tito. É tempo da gente, em vida em comunitária, aconselhar uns aos outros. Por quê? Porque o problema que eu tenho, às vezes pode ser resolvido por você. E a demanda que você tem pode ser resolvida por mim. São ferramentas que Deus vai usando. Agora, a gente pode entrar... Porque isso eu acho que são as três básicas. Ter a mente de Deus com a Escritura, conversar com Deus e respirar com Ele pela oração, e ter uma vida de comunhão. Mas a gente acha que pode, talvez, eu acho que você pode até inserir isso, porque nós somos um povo que nós não somos estanque na história. Nós não somos indivíduos na história. Nós fazemos parte de um povo. E aqui, eu vou usar essa palavra, a tradição da igreja é muito importante. Sim. Então, eu acho que uma outra coisa, Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 6, como é que ele manda a gente resistir o diabo? Estudando doutrina. Olha que coisa curiosa. Uhum. E aí agora, deixa eu mudar de figura, eu queria te ouvir.
Como é que você acha que a doutrina, cara, ela pode ser importante ferramenta Sim. para a gente deixar a casa reformada? Como é que você acha que a doutrina pode fazer isso? Acho essa pergunta muito boa, porque E a filosofia também, tá? Que eu acho que tá. a filosofia bíblica. As duas coisas elas não estão separadas, elas são diferentes, mas elas não são separadas. Quando a gente fala a palavra doutrina, eu imagino que o nosso ouvinte, aquele que está acompanhando a gente na nossa conversa, já fique preocupado, porque geralmente a gente trata como uma coisa às vezes muito fria, às vezes muito densa, mas não é nada disso. A doutrina é a vida da igreja. Sim. A igreja ela foi crescendo, se dispersando pelo mundo, e a necessidade que os irmãos do passado, durante toda a história, tiveram era dizer bem assim, ok, como o nosso Senhor nos ensinou que era a Bíblia? E agora? Como o Senhor nos ensinou sobre quem Ele era? Como que o nosso Senhor falou pessoalmente para nós, apóstolos, como que a gente tinha que orar? E como que eles foram deixando isso? Daí surgem os credos, né? Uhum. A gente, pelo menos, recita com uma certa frequência na nossa comunidade o credo apostólico. Uhum. E como daí esses valores eles vão sendo formados e deixados para as gerações posteriores. Então, a doutrina ela não é um monstro de 7 cabeças, a doutrina ela não é algo frio, gelado. O pessoal brinca que nós, presbiterianos, somos frios demais porque gostamos demais de doutrina. E isso não faz o menor sentido. Assim. A doutrina ela é essencial à fé, porque a fé ela vem acompanhada do ensino deixado pelos apóstolos, por aqueles que viram a Jesus. E é o que nós vamos fazer com as gerações futuras. Nós vamos deixar serviços prontos, talvez interpretações, alguns vão escrever músicas, livros, alguns vão escrever materiais, compor peças de teatro, enfim. A forma como nós servimos como comunidade, como isso beneficia os outros, beneficia as próximas gerações, vai formando o nosso entendimento sobre o nosso Deus, sobre quem Ele é, sobre os nossos valores da nossa fé. Estudar a doutrina, então, Arthur, é estudar a história da igreja? Necessariamente. Por Legal. isso a gente mencionou no primeiro episódio Kevin Van Hooser, num livro essencial para nós hoje, que é o Drama das Escrituras. Não, o Drama das Escrituras é o do Michael Gorin com Craig Bartholomew. O Drama da Doutrina, do Van Hooser, em que a gente vê muito sobre a história da doutrina, a história do dogma. Eu gosto muito de recomendar um outro, que é o Imperativo Confessional, do Carl Trueman, que ele vai falar de como as doutrinas elas surgiram de confissões de fé, que surgiram para quê? Para resolver problemas práticos. Os irmãos tinham perguntas. A gente hoje tem perguntas. Outras gerações tiveram perguntas diferentes. E a fé, a nossa fé, a igreja, sempre respondeu biblicamente a elas. Então, o que eu acho que é essencial para a doutrina que vai existir na história inteira da igreja, e está atrelada à história da igreja, é a motivação bíblica. Eu acho que é isso que precisa marcar a gente. Por quê? A doutrina ela é uma ferramenta na mão dos irmãos preocupados em manter com temor, que é aquilo que a gente tratou também no primeiro episódio, o testemunho fiel. A sã doutrina que o apóstolo Paulo recomendava a Timóteo. Então não é entretenimento intelectual. De forma alguma. E às vezes parece, né? O pessoal quer ficar citando o autor, a torta e a direito, fingindo que leu isso, fingindo que leu aquilo. É bonito, é legal. Quem não gosta de uma fala mais filosofenta, como diz nosso amigo Jonas Madureira, né? Os filosofentos são muito legais. Só que muitas vezes eles não percebem que a doutrina ela serviu, sempre serviu e serve hoje para resolver problemas práticos. E assim também é com a filosofia cristã. E aí, nesse ponto, o que eu destacaria, porque o nosso ponto aqui não é se aprofundar muito nelas, mas falar de como elas servem como ferramentas, por isso a gente as estuda. O que elas têm em comum, teologia e filosofia? Uma motivação bíblica. Que legal. Na teologia, a gente vê essa motivação bíblica ganhando a forma de artigos de fé, da narrativa bíblica sendo preservada através do ensino das confissões, das liturgias, da forma como a gente se relaciona com Deus no nosso culto, e isso vai ficando para as próximas gerações. Eu faria essa diferenciação. Quando a gente fala da filosofia, a gente está falando da mesma motivação bíblica, nesse caso da filosofia cristã, tá, gente? Quando a gente fala da filosofia cristã reformada, é a mesma motivação bíblica, agora falando das outras esferas da vida. Como, biblicamente, a gente precisa olhar para a forma como nos relacionamos com o outro, com as instituições, com o meu dinheiro. Eu gosto,
Como é o nome daquele autor, Romulo, que fala do triperspectivismo? John Frame. Do John Frame. O John Frame, ele tem um livro de história da filosofia ocidental. Eu recomendo o John Frame, uma introdução bem legal, em que ele define a filosofia cristã assim: ela é o desenvolvimento de vocabulário que vem da sabedoria bíblica, que vem de uma cosmovisão. O que ele está dizendo? Uma pessoa tem uma visão de mundo. O que é a filosofia que vem disso? É ela desenvolvendo vocabulário para ler o mundo de acordo com a sua cosmovisão. Incrível. E é interessante isso, porque por que a gente precisa, então? E aí, agora, se eu brinquei com os filosofentos antes, agora eu acolho os filosofentos. Por que a gente precisa da filosofia cristã? Porque ela vai dar para a gente palavras, reflexões, ferramentas, para a gente poder olhar para o mundo e tentar manter a nossa motivação bíblica intacta, mas conseguir dialogar com aqueles de fora, Incrível. com aqueles no meio do momento histórico que a gente vive. Então, eu diria, Romulo, se a gente pode falar aqui da teologia e da filosofia nesse momento, que elas são duas ferramentas nas mãos daqueles que têm uma motivação bíblica para preservar a sabedoria bíblica sendo ensinada e propagada, sabe? Eu acho isso bonito, assim, né? Porque para alguém que está endividado, e 70%, 80% dos brasileiros estão endividados, como é bom você conhecer, por exemplo, a doutrina da providência. Perfeito. Alguém talvez que recebeu um diagnóstico de uma doença irreversível. Sim. Como é bom você descobrir, por exemplo, primeiro, a soberania de Deus. Segundo, você descobrir a ressurreição dos mortos. E como C.S. Lewis dizia, descobrir que Deus faz milagres. Que legal. Ou, por exemplo, você que morre de culpa por ter se omitido ou por ter tomado atitudes erradas. Como é bom você descobrir a justificação pela fé e você saber que em Cristo Jesus você pode recomeçar toda a sua vida. Sim. E que as escolhas que talvez a gente tenha tomado até aqui, elas jamais limitaram o poder de Deus. Eu acho que são ferramentas que a gente vai tendo ao longo da vida. Então não é um conhecimento estanque, escolástico. Muito bom. Sim, sim. Pelo contrário, é vida para a igreja, né? Eu gostei, adorei isso que você falou assim, para resolver os problemas da gente. E hoje tem tanta gente depressiva e que talvez, respeitando todos os tratamentos que precisam ser feitos para sermos responsáveis, mas talvez se essas pessoas soubessem o lugar delas em Cristo e quem Cristo as fez e a posição delas em Cristo, sim, talvez a visão delas com elas mesmas seria diferente. E teríamos N aqui ferramentas para a gente dizer. Se você me permite aplicar da mesma forma como você fez com a teologia, na filosofia, eu citaria um professor holandês chamado Rover Bausch. É difícil a pronúncia, mas ele tem uma ideia muito legal que ele compartilhou comigo quando ele disse bem assim: Arthur, quando as tradições da filosofia começam a falar demais das suas origens, é um grande sinal de que talvez elas estejam acabando. Porque na prática a filosofia ela surge para resolver problemas práticos. E às vezes a gente cede a uma cultura que idolatra a palavra teologia, a palavra filosofia, que são excelentes ferramentas, mas esquece da utilidade delas. Se por um lado, para esses problemas você apresentou essas ferramentas teológicas, eu diria, por exemplo, que é muito comum acontecer nos nossos dias, um casal com um problema às vezes simples para resolver, que pode ter uma linda família, um grande desenvolvimento para o futuro, enfrenta algum desentendimento dentro de casa e alguém chega para a moça e diz assim: o que importa é você fazer o que te faz feliz. Chega para o rapaz e fala bem assim: você é aquilo que você sente. Faça aquilo que vai te fazer se sentir bem. E então o casamento ele esfria, morre, eles se separam de fato, de coração. Agora, a filosofia cristã faria diferente. É aí que vem a ferramenta. Maravilhoso. Não, você não é o que você sente. Você é o que você foi criado para ser. Se você é o que você foi criado para ser, o casamento ele expressa responsabilidades que são inatas a você. E você não vai ser feliz sem essas responsabilidades. Assuma-as.
Maravilhoso. Vá atrás delas. Aí que a gente percebe por que cada uma dessas ferramentas é importante, sabe, gente? Não é que a gente queira falar disso. Às vezes a gente cita no púlpito autores, talvez alguém que esteja nos ouvindo pense assim, nossa, está dificultando citando. Não. E faça esse juízo. Tente perceber se a citação é para uma ferramenta que resolve de forma bíblica um problema ou se é só uma citação por uma citação. Não é isso que nós buscamos. Nós buscamos ser bíblicos. E esse é o nosso critério. Você teria alguma coisa mais a acrescentar, Romulo? Não, acho que é isso. Eu acho que o conselho que eu queria deixar para você é utilize essas ferramentas. Acho que elas estão aí, Deus deixou pra gente ferramentas claras, específicas para abençoar a sua vida. Excelente. A sabedoria bíblica, então, ela nos leva para o temor do Senhor, e do temor do Senhor nós buscamos melhores ferramentas para tratar os cômodos problemáticos do nosso coração. A gente entende que essa é a reforma que nós precisamos, essa é a reforma que você precisa. Um abraço, até a próxima.